Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos meditar nessa noite, o capítulo 39 de Gênesis, que nos é dito assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. né? Versículo 2: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3: Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua casa. Ou seja, vendo o seu Senhor, o Potifar, que Deus era com ele, que tudo que fazia prosperava, né? O versículo 4 diz que José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusesse sobre ele a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, né, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência, de parecer, e formoso à vistas. Veja que até aqui, e vamos meditar mais à frente, vemos que a providência de Deus, o favor, o cuidado. José, todos conhecemos a história, o capítulo 37 nos revela, nos conta que ele foi jogado em um poço, vendido aos ismaelitas, ou medianitas, e tudo podia ser acabado ali, escravo. O 39 fala de Judá, né? E aí dá esse salto novamente e vem para o 39, já começando a falar novamente de José, que ao chegar no Egito, é vendido, porque o finalzinho do 37 nos diz isso, que os ismaelitas venderam no Egito. Já começa aqui, essa ligação. E quando levou para sua casa, ele percebeu algo diferente nesse escravo. Ou seja, na maneira de falar, na maneira de agir, no cuidado em tudo. E o texto, os versículos dizem claramente: e o Senhor estava com José. Ou seja, o Senhor estava com ele, diz no versículo 2 e no versículo 3. Potifar, mesmo sendo um homem que não sabia nada de Deus, viu algo diferente naquele jovem, confiando a sua casa sobre os cuidados dele. E ele viu que tanto na casa como no campo ele era prosperado. Perceberam que aonde você está e está fazendo a diferença e o Senhor é contigo, há diferença e as pessoas, mesmo não crendo no Deus que você crê, mesmo não servindo o Deus que você serve, elas verão essa diferença e, e haverá uma maneira de agir com você. Vejam que José foi, ou seja, abençoado e promovido ali. Tudo que tinha na casa, ele cuidava e prosperava naquilo. Então a mão do Senhor estava o protegendo e livrando em todo o tempo. Mas o versículo 7, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou.
senão a ti, porquanto tu és mulher, como pois faria eu este tamanho mal? E pecaria contra Deus. Vejam que ele a rejeita, mas explica para ela. Vejam, é, longe de casa, numa terra estranha, desprezado por seus irmãos, ele poderia pensar: ninguém está vendo, ninguém está aqui comigo, tudo me é entregue em minhas mãos, quem saberá? Veja o temor do Senhor. E ele diz: não, e pecaria contra Deus. E explica, ele explica para ela o motivo, mas ela, maligna, né? Ou seja, não deu ouvidos. Veja aqui que é versículo 10, ó, e aconteceu que falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Vejam que ela foi taxativa: deita-te comigo. Ela não usou de tentar seduzi-lo, né? Não tentou usar de palavras mansas, né? O que é um grande perigo. Ela simplesmente foi direta, né? Foi direta: não, deita-te comigo, né? Ela não, ela achou que por ele ser escravo de seu marido, ele teria por obrigação obedecê-lo em tudo, né? Ou seja, um maligno usando aquela mulher para que os planos do Senhor fossem frustrados ali. Mas não teve êxito, porque vejam, sucedeu num certo dia, versículo 11, que veio para casa fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Percebemos aqui uma certa vigilância que temos que ter. Claro, os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem sabe ele saísse na primeira vez, né, teria se escapado e, quem sabe, a história teria outro rumo. Mas quando ele continua ali e negando-se e dizendo não a ela, aconteceu que ela o agarrou e ele, fugindo, deixou seu vestido, sua roupa, sua túnica, uma prova de que realmente esteve ali. E ela começou a gritar no versículos à frente aqui, e chegaram as outras pessoas da casa e viram, né, ela com a túnica de José e ela afirmando que ele tentou agarrá-la, tentou deitar com ela, né? E ela gritou, né, por socorro para que não acontecesse aquilo, falsamente. Só que daí fica a pergunta, né? Se José tivesse da primeira vez fugido, ele não iria para a prisão. Na prisão, ele não teria ter sido cuidado por Deus e também ser promovido na prisão mais à frente, vamos ver aqui. E na prisão ele interpreta sonhos, no capítulo 40, né? Vamos chegar lá ainda. Na prisão ele aprende, né, mais um pouco sobre humildade e como agir em meio às dificuldades, se mostrando um grande líder. Ou seja, nada disso teria acontecido. E mais à frente, interpretando os sonhos de Faraó. Isso não iria acontecer se da primeira vez ele fugisse. Então percebo que às vezes podemos pensar: mas José podia, poxa, José poderia ter fugido, né? Poxa, José podia ter pensado: não, não, peraí, isso é um laço, vou cair fora enquanto é tempo. Poderia, mas como ele não o fez, porque a casa estava no seu comando, ele pensou: não, eu tenho que cuidar da casa. Ele não imaginava que ela iria fazer esse escândalo e agir dessa forma. Ele achava que ia parar por ali mesmo, ela ia sempre continuar, mas ele resistindo, porque temia a Deus, né? Mas a história se desenrola de um jeito que só Deus, né? Só Deus que pode fazer isso, né? Desenrola de um jeito maravilhoso, né? Que mesmo sendo ruim ali, ele vai para a prisão, interpreta sonhos e a vitória final é garantida. Então, aos meios de Deus trabalhar que não entendemos, né? Mas fico alerta, né? Vigilância, né?
quem sabe, né, se você não vigiou, mas está firme com o Senhor e está sendo acusado, quem sabe justamente, como José foi, né, aos propósitos do Senhor aí, aos projetos de Deus em cima disso, com certeza Deus está te ensinando. E Ele é contigo, né, como é com José. Né? Se aconteceu algo semelhante, quem sabe, e você está sendo acusado, quem sabe, por qualquer coisa que seja, não só como a esposa aqui, mas em qualquer local, em qualquer atividade, creia que se você é temente ao Senhor e Ele é contigo, com certeza, Ele já está garantindo a vitória final, te ensinando. Então vejam que quando ele cai na prisão, interessante notarmos aqui, amados, os irmãos podem ver que os versículos são apenas 23 versículos, né, da Escritura Sagrada. Conta essa história maravilhosa. Há muitas coisas ainda, né? Há muitas coisas. Então, vejam, amados, que ele poderia ser enforcado de momento, porque naquela cultura, naquela época, mesmo ele sendo um povo pagão, um povo que não temia o Senhor, o adultério era considerado algo terrível. E era comum os escravos, né, era comum os escravos serem enforcados. Mas então, os historiadores dizem que Potifar já tinha uma certa desconfiança de sua esposa. Por isso ele lança na prisão para que ninguém dissesse, oh, mas Faraó não fez nada, né? Ou seja, Faraó, Potifar não fez nada, né? Não tomou nenhuma atitude. Então ele age dessa forma, lançando-o na prisão, como fosse uma espécie de punição. Mas o versículo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro, Mor, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que lhe fazia ali, né? Ou seja, e o carcereiro, Mor, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aonde você estiver, no local que você estiver, se Deus é contigo, e Ele é contigo, você vai prosperar. Vejam que esse capítulo 39, né, nos dá um vislumbre do trabalhar de Deus. Nos dá pistas de como Deus está trabalhando em nossos dias hoje. Né, em nossos dias hoje. Tratando de todos os detalhes de nossas vidas. Para que lá no final a história seja de vitória. Creia em nome de Jesus. Mas repito, o Senhor é comigo. O Senhor é contigo quando estamos em seus padrões. Estamos no temor do Senhor. Né? Essa é uma verdade. E o que José temia ao Senhor. Né? Quando ele responde para essa mulher, ele pecaria contra Deus. Veja que ninguém saberia. Só ele e ela. Mas ele disse, não, eu pecaria contra Deus. Eu temo a Deus. Porque Deus vê tudo. Eu sempre costumo dizer que se as pessoas pararem um pouco e pensarem, Deus está vendo, mesmo que só elas estejam no local, elas não fariam. E com certeza, né, evitariam tantos problemas. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, e creia em nome de Jesus. Que se o agora não é um momento bom, não é um momento favorável à tua vida, creia em nome de Jesus, que lá na frente, se você teme a Deus, segue seus padrões e seus princípios, o Senhor é contigo hoje, será contigo amanhã e será contigo para todo sempre aonde você estiver. Amém? Pai querido, Pai amado, abençoa essa vida, esse lar que está assistindo esse vídeo, para que os seus planos não sejam frustrados. Eu creio, Deus. Eu creio na vitória, eu creio no milagre, eu creio na prosperidade que o Senhor nos dá aonde estivermos. Mas eu sei que a maior e melhor é a salvação em Cristo Jesus.
outras coisas são consequências. Eu creio, ó Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está visitando essa vida, esse lar, essa pessoa que está me assistindo, que muitas vezes está sendo injustiçada e teme ao Senhor. O Senhor é com ela, está ensinando para que ela possa lá no final contar o testemunho de vitória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.